E aí, gente, de volta, estudando os direitos sociais, né? Tudo tranquilo até agora. Eu quero continuar a falar do salário mínimo, tá? Eu tenho algumas outras observações a fazer. Por exemplo, o salário mínimo é a menor remuneração que a pessoa pode receber. Malu, não pode receber menos do que o mínimo? Os trabalhadores urbanos e rurais, que são regidos pela CLT com vínculo empregatício permanente, não pode receber menos do que o mínimo. Inclusive, gente, olha só, aqui, falando do salário, né? Olha o inciso 7, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então, não pode ser menos do que o mínimo. Mas, Malu, o salário pode ser reduzido? Pode, inclusive está aqui no inciso 6, ó. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. A gente sabe que o salário pode ser reduzido. Não pode ser reduzido, é menos do que o mínimo. E só pode ser reduzido, como diz aqui, convenção ou acordo coletivo, não é individual. Malu, eu não sei a diferença entre acordo coletivo e convenção. Minha gente, o inciso 26, ele trata do reconhecimento, aqui ó, inciso 26, 19, 23, tá aqui, reconhecimento, né, ainda no artigo 7º, inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. A própria Constituição reconhece. A diferença entre eles, principal diferença é que a convenção, ela precisa que em ambos os lados, nos lados dos empregadores e dos trabalhadores, esteja a presença dos sindicatos. E vincula toda a categoria. Já o acordo não. Ele pode ser feito sem a presença dos sindicatos e pode vincular só parte da categoria, diferente das convenções. É obrigatória a presença dos sindicatos nas convenções. Inclusive, você pode pegar o artigo 8º aí, inciso 6, acho que é o 6, pega o seu artigo 8º, inciso 6, e ele vai dizer, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Leia-se, né, as convenções coletivas de trabalho. É obrigatório a presença dos sindicatos. É isso que ele quer dizer. Mas voltando aqui para o nosso tema, onde nós estamos sobre o salário mínimo, é a menor remuneração que alguém pode ter. Aí, você diz, e o militar? Por que você está dizendo isso? Por causa da súmula vinculante número 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Como assim, Malu? Você acabou de dizer que ninguém pode receber menos do que o mínimo. Mas lembra que eu não me referi aos militares. Por quê? Porque se você chegar no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8, olha só o que a Constituição diz. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, você vê que o artigo 7º é estendido, os direitos são estendidos ao servidor público, também se estende aos militares. Mas vejam que ele não cita o inciso 4, que é o salário mínimo. Ele diz, aplica-se aos militares o disposto no artigo, incisos 8, já pula por 8, 12, 17, 18, 19, 25 e no artigo 37, inciso 11, 13, 14 e 15. Ou seja, é isso mesmo. Ou seja, já nem cita o inciso 4. Ou seja, não garante o salário mínimo aos militares. Não garante o salário mínimo aos militares. E aí, Malu, é por isso que o STF, nessa súmula vinculante, diz não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial, tá? Resultado, se um capitão, um general, um coronel recebesse menos do que o salário mínimo, que não é o caso, não violaria a Constituição, porque a Constituição não garante o salário mínimo aos militares.
Ponto. Foi isso que o STF quis dizer. Súmula vinculante número 15, é bom você dar uma lidinha, e a 16 também, que eu coloquei aqui para vocês, para acrescentar aí aos estudos, tá? Outra coisa importante, é porque eu não sei se vocês notaram, mas os nossos salários mínimos anuais estão sendo aprovados por decreto da presidente. O maluco fala sério. Tô falando sério. Desde 2011, gente, vocês não notaram, né? Desde 2011, o nosso salário mínimo está sendo aumentado por decreto. O presidente Lula, antes de passar o governo para Dilma Rousseff, editou uma medida provisória, estipulando o salário mínimo em 540. Quando essa medida provisória estava passando pelo Congresso Nacional, se converteu na Lei 12.382 de 2011. E, no seu artigo 3º, previa que os aumentos dos 4 anos seguintes seriam por decreto, obedecidos os limites fixados naquela lei. Embora o artigo 7º da Constituição, inciso 4, exija lei. O que foi que o STF entendeu nesse julgado? Ó, tá aqui a ementa, aqui juntinho, mas tá aqui ela, ó. Por reportar observado o princípio da reserva de lei para a fixação do salário mínimo, o plenário, em votação majoritária, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Popular Socialista, pelo Partido Social Democracia Brasileira e pelo Democratas, DEM, contra o artigo 3º da Lei 12.382, de 2011. Artigo 3º, os reajustes e aumentos fixados na forma do artigo 2º serão estabelecidos pelo Poder Executivo por meio de decreto, nos termos desta lei. Ou seja, a lei estava dando poder ao chefe do Executivo para aumentar o salário mínimo por decreto. O STF entendeu que isso não era inconstitucional e rejeitou aí, foi improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. O decreto do Poder Executivo, a que se refere o caput, divulgará a cada ano os valores mensal, diário e horário do salário mínimo decorrente do disposto neste artigo, correspondendo o valor diário a um 30avos e ao valor horário a um 220avos do valor mensal. STF, ação direta de constitucionalidade 4.568. Tranquilo, considerou constitucional. Outra coisa importante é que o salário mínimo é a menor remuneração que uma pessoa pode receber. E o piso, que está previsto no inciso 5, é a menor remuneração da categoria, que diz que é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Importante, essa ementa aqui, que é um julgado do STF, ADPF 115, olha só o que ele diz. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos de salário mínimos. Porque não pode ser usado o salário mínimo como índice indexador da base de cálculo de nenhuma vantagem, de nenhum benefício, inclusive do piso salarial. É o mesmo posicionamento. Então, cuidado com essa jurisprudência do STF, tá? E aí, chega de falar de salário, né? Chega a dar uma dor quando começa a falar de salário. Misericórdia. Tá, aí eu venho para o inciso, claro que você vai ler todos os dispositivos aqui. Outro inciso importante é o inciso 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, não confundir com a Lei 8.112, com as leis dos servidores públicos estaduais ou municipais de cada estado ou do município, que são 40 horas semanais normalmente. Aqui é seletista, são 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo com convenção coletiva de trabalho. Pegadinha, no lugar de redução, ele coloca aumento da jornada. Não é possível o aumento da jornada de 44 horas, tá? Se botar aumento aqui, tá errado o dispositivo. Então, importante também esse dispositivo. Eu venho aqui... Remuneração semanal, repouso semanal, isso aqui não cai na prova, não despenca, é difícil você pegar uma prova e não tá aí a história do repouso semanal remunerado, que já botaram quinzenal, mensal, outro dia eu vi numa prova, era semestral, repouso semestral. Só que esse tinha mais perigo da pessoa errar do que qualquer outro, porque semestral fica muito parecido com semanal, e quando a pessoa está com pressa numa prova, ela atropela tudo,
né? Então, ó, cuidado, é semanal e é remunerado. É preferencialmente ou é obrigatoriamente? Ou é necessariamente? Preferencialmente aos domingos. Então, é um dispositivo que você deve prestar atenção pela letra da Constituição. Aí eu venho, licença a gestante, duração de 120 dias. Malu, são 4 meses, não, é no mínimo de 120 dias, tá? Licença paternidade, nos termos fixados em lei que nunca foi promulgada. Aí você vai para onde? Para o ADCT. Tu tá vendo como tem vários dispositivos no artigo 7º que tem o direito e falta a norma regulamentadora? Olha a situação. Olha o artigo 10 do ADCT. Aqui é do ADCT, tá? Vou até colocar do ADCT. Até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19, que é a licença paternidade. O prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias. Não disse mínimo, né? É de 5 dias. Tá? Maluco, então quer dizer que os pais poderiam entrar com mandado de injunção para provocar o STF no sentido de concretizar esse direito? Deveriam. E por que não faz? Eu acho que falta interesse de agir, porque nenhum pai quer ficar mais de 5 dias de licença paternidade para cuidar do menino. Tu já pensou um negócio desse? Falta interesse de agir, né? Então, o artigo 10, parágrafo 1º, está dizendo aí os 5 dias. Mas não é a lei, não existe CLT. A Constituição também não prevê o prazo. Outro importante... o inciso 21, se lembra que o aviso prévio é proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Malu, já existe a lei? Coloquei aqui para vocês, ó. A lei número 2.506 está regulando essa matéria. Aí vem, qual é outro importante aqui? Inciso 25. Por quê? Porque foi modificado com a emenda 53, então ele é importante também. Assistência gratuita a auxílios e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Antes era até 6 anos de idade. Malu, isso aqui não é um retrocesso, não, porque o que mudou, o que a Constituição garante é a creche e pré-escola. O que mudou foi a idade, por causa da... Isso é o que diz o poder público, né? Por causa da relação que há agora com a escola. Uma criança de 5 anos ainda está na educação infantil, mas uma criança de 6 não está mais. Ela está no primeiro ano do ensino fundamental. Então, é por isso que agora é até 5 anos. Mas o que o Estado garante é creche e pré-escolas. Tá? O que tem que ser garantido, não o Estado, o que tem que ser garantido dos trabalhadores urbanos e rurais é a creche e pré-escola. Coloquei aqui uma jurisprudência que a gente depois vai utilizar. Eu venho para o inciso 28, importante. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Gente, eu estou falando aqui de duas ações. A ação acidentária, por exemplo, sofre um acidente de trabalho, vai lá no INSS, que é a autarquia, e vai pleitear o seguro contra acidente de trabalho. O INSS nega. Você vai entrar com ação acidentária. Onde é que você entra com essa ação? É a pessoa contra o INSS na Justiça Federal. Errado, é na Justiça Estadual. Por quê? Porque se você for lá para o artigo 109, inciso 1, vai dizer que aos juízes federais compete, aí ele vai dizer lá, as ações que envolvam a autarquia federal, a União, que elas forem autoras, quando elas forem autoras, réis, assistentes, oponentes, aí ele bota, exceto as de falência, as de acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho não entra aqui, tá? Isso quando o seguro contra acidente de trabalho é na Justiça Estadual. Mas não exclui, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Aí essa reparação de dano também é na Justiça Estadual, não é na Justiça Trabalhista. Você estuda o artigo 114, inciso 6. Ou seja, de uma mesma situação, de um acidente de trabalho, eu tenho 2 ações em 2 juízos processantes. Primeiro, o acidente de trabalho, quando for negado o seguro, você entra na Justiça Estadual. E a indenização em razão desse acidente de trabalho, quando o patrão incorrer em dolo ou culpa, é na Justiça Trabalhista. Isso a partir da emenda 45, porque antes era tudo na Justiça Estadual.
tá? Então, não deixa de estudar, gente. Aí, a súmula vinculante, eu acho que é a súmula vinculante número 21 ou é 28? Acho que é a 28. Súmula vinculante 28. Estuda essa súmula, não esquece dela, tá? Inciso 29, importante também. A ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Aqui o legislador ficou confuso, né? Não sei se vocês notaram isso. Você conhece alguém na sua casa, na sua família, seu parente, seu amigo, que é uma pessoa que ela começa a falar de uma coisa, aí você está acompanhando a conversa, está ouvindo. De repente ela muda para outra que não tem nada a ver com a primeira história. Aí volta para a primeira história com um passe de mágica e você fica assim, eu não estou entendendo nada. Às vezes é você mesmo, né, que tem esse problema. Então, enfim, o legislador fez a mesma coisa que ele começou com a história, meteu outra no meio e terminou com a primeira. Minha gente, pelo amor de Deus, salvai todas as almas. Não dá. Olha só, o que ele quis dizer primeiro? Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, aí vem para cá, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Aqui é o direito de ação. O direito de você buscar o agasalho da justiça. Que enquanto você não termina a relação de trabalho, você tem todo o tempo de entrar na justiça. Esse prazo decadencial, ele só costuma ser contado após a extinção do contrato de trabalho. Depois de passados 2 anos, você não tem mais como pleitear esse direito na justiça. Só isso que ele quer dizer. Malu começa a contar esse prazo quando? Da extinção do contrato de trabalho. É por isso que outro dia o SESC colocou na prova. Ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho até o limite de 2 anos. A pessoa só decorou os 2 anos. 2 anos botou certo. Não, tá errado. Porque até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Se não tiver extinguido o contrato de trabalho, extinto o contrato de trabalho, não começou o prazo decadencial. Ok? Isso, então, é para entrar na justiça. E o prazo prescricional, ele é retroativo. Da data que a pessoa entrou com a reclamação para trás, ela vai ter direito a receber as verbas rescisórias não pagas. Depois dos 5 anos retroativos, tchau, prescreveu. Então, por exemplo, acabei minha relação de trabalho. Amanhã eu vou pleitear as minhas verbas rescisórias não pagas. Da data que eu entrei com a reclamação, eu tenho 5 anos para trás. Agora, se eu deixei para entrar só depois de 2 anos, não é da data da reclamação para trás, 2 anos eu já perdi, porque eu não trabalhei nos 2 últimos anos. É da data da reclamação para trás. Só vou receber os 3 últimos anos trabalhados, porque os 2 últimos anos da data da reclamação eu não trabalhei. Então, é isso que tem que ser visto. Tá. Aí eu venho para o inciso 33, outro dispositivo importante. Viu aqui para o 33, olha só. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Eu venho para cá. Mesmo que você saiba isso memorizado, pelo amor de Deus, não deixe de fazer isso aqui não, ó, é bem facinho. 18, 16 e 14. Maior de 18 pode qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Menor de 14 anos é crime trabalhar. É crime contra a organização do trabalho. Maluco é a organização do trabalho, trabalho de menor, trabalho escravo. Quem é que julga esse crime? Só para você ter uma noção, a Justiça Federal de 1º grau, 109, inciso 6, tá? Entre 18 e 16 anos, não pode perigoso, insalubre e noturno. Cuidado, perigoso, risco à vida, né? Risco de morte. Insalubre, risco à saúde. Noturno,
não se confunde com penoso. Penoso é sacrificado. Olha os conceitos. Na verdade, não pode trabalhar a partir dos 14, assim, a menor de 16 anos não pode trabalhar, aliás, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Menor de 16 anos não pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, e a Constituição não prevê um limite máximo. Então é isso que você, porque isso aqui, esse dispositivo inciso 33, dá para se emocionar muito, viu? Na prova. Igualdade dos, aqui o inciso 34, também interessante, igualdade dos direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Você tem que se lembrar que o trabalhador com vínculo empregatício permanente é aquele trabalhador que trabalha mediante o recebimento de um salário com subordinação e habitualmente. Então, um trabalhador eventual, um prestador de... Não tem vínculo empregatício permanente. Um autônomo, não tem subordinação. Agora, se ele botar o avulso, ele tem igualdade de direitos. Malu, eu não sei nem quem são esses trabalhadores avulsos, mas eu já estou aqui para resolver a situação. Olha o que eu coloquei para vocês. São trabalhadores avulsos que oferecem a sua força de trabalho a diversos tomadores de serviço sem se fixar a nenhum deles, por curto período de tempo e mediante a intermediação do órgão de gestão de mão de obra. Coloquei até para vocês exemplos desses trabalhadores, os estivadores, trabalhadores em estiva de carvão e minério, trabalhadores em alvarenga, conferentes de carga e descarga, consertadores de carga e descarga, vigias, portuários, trabalhadores avulsos de capatazia, trabalhadores no comércio armazenador, que são os arrumadores, ensacadores de café, cacau, sal e similares, classificador de frutas, práticos de barra e portos, catadeiras e costureiras do comércio de café, dentre outros. Já coloquei aqui um exemplo. Então, esses trabalhadores avulsos, como diz o inciso 34, não confundir avulso, passou aqui uma linha, né? Deixa eu só apagar aqui, vou apagar tudo porque já fica mais tranquilo. Quando ele diz igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Não confundir com o eventual, tá? E a gente chega no parágrafo único, que foi modificado pela emenda 72, que foi a PEC das domésticas. Pelo amor de Deus, preste atenção nesse dispositivo, ele não está caindo, não está despencando. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. Malu, só esse? Aí, olha só. E atendidos às condições estabelecidas em lei, e aqui vai depender de legislação, por isso esses direitos são direitos, normas de eficácia limitada, tem até uma questão muito boa sobre isso, e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25, 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Isso tudo pela emenda 72 foram acrescentados. Malu, então posso dizer que os trabalhadores domésticos têm os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais com vínculo empregatício permanente? Não, porque não tem todos. O que foi que eu fiz para melhorar a sua situação? Eu coloquei aqui os que não têm. O empregado, que é melhor memorizar os que não têm do que os que têm, né? Não, muito mais, não terá os direitos previstos nos incisos 5, 11, 14, 20, 23, 27, 29 e 32. A saber, aí eu coloquei para você, não, eu sou uma avó, vamos combinar, não sou uma mãe, né? Coloquei para vocês, já para não ter esse problema. E aí, a gente vem para o que nos interessa, o que é as questões. Lembra, gente, que você tem que estudar todos os dispositivos, sem dúvida. Você tem que estudar aí todos os incisos, tá? Não vai deixar de dar a leitura.
sem precisar se aprofundar, sem precisar ir para a CLT. Lembrando que você vai adquirir muita informação se você começar a fazer exercício, só sobre os direitos sociais. Aí você vai percebendo os erros das questões. Então, vamos lá. Questão número 7, aqui, ó. A Constituição Federal garante ao trabalhador a irredutibilidade salarial, o que impede que o empregador diminua por ato unilateral ou por acordo individual o valor do salário do trabalhador. A redução salarial só será possível se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo. Certíssimo, olha, ele pegou só as regras que diz respeito ao salário. Primeiro ele diz que a Constituição Federal garante ao trabalhador a irredutibilidade salarial. Verdade, o que impede que o empregador diminua por ato unilateral ou por acordo individual o valor do salário do trabalhador. Certíssimo. Que é o artigo 7º, inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. A redução salarial só será possível se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo. Tranquilo o item, né? Perfeito. Vem agora para a questão número 8. Questão de uma capciosidade. Muita gente errou isso aqui. A Constituição Federal prevê o período mínimo de licença maternidade, mas não dá licença paternidade. E aí, você? Certo item. Por quê, Malu? Porque ele está perguntando a Constituição Federal. A Constituição Federal prevê realmente o período mínimo de licença maternidade. Qual é? De 120 dias. Mas não prevê o da paternidade. Malu, como assim? Não prevê mesmo? Diz que vai ser regulada em lei. Aí eu tenho o artigo da CLT, que é o artigo 473, inciso 3, que cita. Mas é a CLT, não é a Constituição Federal. Muita gente errou. Por isso que eu falei no início, quando a gente começou a estudar direitos sociais. Quando você estudar os direitos sociais para a prova de direito constitucional, se fixe aqui. Não vá querer, né? Esticar a baladeira, como a gente diz aqui no Ceará, você está esticando a baladeira, meu amigo. Né? Então, tá? Se liga na Constituição Federal. O item está correto. Vem para a questão 9. A Constituição protege igualmente os trabalhadores da indústria e os trabalhadores domésticos. Não, a Constituição não protege igualmente os trabalhadores da indústria e os trabalhadores domésticos. É errado o item. A gente viu isso no parágrafo único do artigo 7º. Detalhe, Malu, a Constituição faz distinção entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Até outro dia fazia. A emenda constitucional, deixa eu pegar aqui, que mudou o inciso 29 do artigo 7º, inclusive. Tá? Até outro dia fazia, o ano de 2000, salvo engano. Não faz mais o inciso 29. Exatamente, a emenda constitucional 28 de 2000 tinha aqui a distinção entre trabalhadores urbanos e rurais, quanto ao período do prazo prescricional, tá? Aí hoje a Constituição prevê nos direitos sociais estabelecidos na Constituição igualdade dos direitos entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, embora a CLT preveja uma diferença. Resultado, segundo a Constituição, não há distinção aos direitos assegurados, direitos sociais assegurados ao trabalhador urbano e trabalhador rural, tá? Agora, os domésticos, há distinção sim. Questão número 10, olha só. Todo trabalhador tem direito ao seguro-desemprego, independentemente de ter saído do emprego por vontade própria ou involuntariamente. É errado. Por quê? Porque a gente viu, tá lá no artigo 7º, inciso 2, que o seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 7º, inciso 2. Questão 11 agora, olha só. Ao trabalhador que trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, é garantida a jornada de 6 horas. Corretíssimo, você encontra isso no artigo 7º, inciso 14. Jornada de 6 horas, trabalhador que trabalha em turnos ininterruptos de revezamento. Inciso 16. Opa, eu falei 14, é 16. Só ajeitar aqui, 7º, inciso 16. Esquece isso aqui, tá? Não, gente, eu tinha botado o inciso 7. Oh, meu Deus, a pessoa está totalmente desorientada. Peraí. Vamos ajeitar aqui, limpar. Porque quando o Roberto me dá o tempo, que diz que só falta 2 minutos, aí eu me desoriento todinho. Tô botando a culpa em ti, viu, Roberto? Do desleixo da mulher aqui.
Artigo 7º, inciso 14, né? O 14 é. Então, certo o item. Vem para a questão número 12 agora, olha só. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Majoração essa não devida da base de cálculo remuneratório se houver escala de revezamento. Isso aqui é uma jurisprudência do STF, vamos combinar que isso aqui é uma prova de juiz federal. Mas você ia responder que está errado. Por quê? Porque ele diz que não é devida. Súmula 213 do Supremo Tribunal Federal, tá? Que diz que é devida na base de cálculo remuneratório se houver escala de revezamento. Então, é uma questão que eu não vou dizer que é fácil, é uma questão difícil, mas a gente não está aqui para fazer só questão fácil, né? Vamos fazer questão difícil também, galera. Olha só. Questão 13. De acordo com a Constituição Federal de 88, o trabalhador doméstico tem direito a seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Não, porque tem que ser involuntário, tá? De acordo hoje com a Constituição Federal, o trabalhador doméstico tem direito a seguro-desemprego em caso de desemprego, mas só se for involuntário. É errado o item. Mas ele vai ter esse direito também. Se você olhar, se for involuntário, ele vai ter esse direito. Inclusive, foi acrescentado aqui pelo artigo, pela emenda constitucional 72. Está no parágrafo único, você pode visualizar do artigo 7º. Só que não é voluntário, é involuntário. Os trabalhadores rurais não possuem o direito social de gozo de férias anuais remuneradas. É errado, a gente viu e eu falei para vocês que não há hoje na Constituição Federal distinção entre os direitos estabelecidos aos trabalhadores urbanos e aos trabalhadores rurais. Então, o item está errado. Questão 15. O salário mínimo e o 13º salário com base na remuneração integral são direitos dos trabalhadores domésticos. Certíssimo. É só você pegar o artigo 7º, parágrafo único. Gente, essa história do salário, da mudança da PEC, está despencando, hein? Cuidado com isso. 16, olha aí. A Constituição Federal estabelece a proibição de qualquer tipo de distinção entre trabalho manual e técnico, porém ressalva que o trabalho intelectual poderá sofrer discriminações positivas em razão do tempo e da produção de cada trabalhador. Errado. Pega aí o teu artigo 7º, que são as chamadas proibições. Elas começam, você pega o 7º, o inciso 30 a 33, que são as chamadas proibições. O 33 a gente já estudou. Agora, olha o 30, pega aí no artigo 7º. Proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Inclusive, o STF só aceita em concurso público a limitação da idade e do sexo se for necessário ao exercício do cargo que a pessoa vai exercer, tá? O inciso 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Perceba que aqui ele não estende a proibição do exercício de funções, só a proibição quanto a critério de admissão e de salário. E o inciso 32, que é esse que está aqui, proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Por isso que o item está errado. 17 e 18, só para a gente fechar. O direito à igualdade entre os homens e mulheres foi consagrado como direito individual fundamental. Observa-se que o referido direito não é absoluto, sendo relativizado pelo direito social da mulher à proteção do seu mercado de trabalho. É isso mesmo, está no artigo 7º, inciso 20. Então, o direito à igualdade entre homens e mulheres foi consagrado como direito individual fundamental. Isso foi mesmo, a gente viu lá no artigo 5º, inciso, no próprio caput, e no inciso 1. Tá? Mas aqui ele diz, observa-se que referido direito não é absoluto, e não é mesmo, sendo relativizado pelo direito social da mulher, a proteção do seu mercado de trabalho, e está aí no artigo 7º, inciso 20. Correto o item. Para a gente terminar, a celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho constitui direito dos trabalhadores da iniciativa privada, que não se estende aos servidores públicos,
por exigir a presença de partes formalmente detentoras de autonomia negocial, coisa que o servidor público não tem. Característica não vislumbrada nas relações estatutárias. Corretíssimo item. Eu coloquei aqui a jurisprudência para vocês no inciso 26. Olha só a jurisprudência aqui. Linda e maravilhosa, nessa ação direta de inconstitucionalidade 559. A celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho constitui direito reservado exclusivamente aos trabalhadores da iniciativa privada, não se estendendo à categoria dos estatutários. E a gente termina aqui, mas no próximo vídeo eu ainda continuo falando dos direitos sociais.